É uma honra estarmos aqui. Eu falo honra em nome de todos os que aqui se fazem presentes. É uma honra estarmos aqui juntos, dialogando nossas dificuldades com a nossa compreensão voltada ao consórcio, porque é muito preocupante a forma que o nosso pessoal atingido vem sendo negociados. Como eu falei no começo, são muitas pessoas que têm dificuldade tanto para compreender como para se expressar, para que se faça um bom negócio. Ao senhor do IBAMA, que está representando o IBAMA, minhas mágoas com relação ao IBAMA são 100% de mágoas com relação ao acompanhamento do SESC. Eu vou dar um exemplo, como presidente do sindicato e representante do povo que trabalha na zona rural. Eu vou dar um exemplo de um fato acontecido agora recente com um vizinho meu na minha propriedade. Ele foi atingido não pelo Rio Tocantins, ele foi atingido pelo córrego Mariquinha, que é um córrego que corta a propriedade dele, e a propriedade dele esse córrego está no meio da propriedade. Então, vejam bem como que o SESC negociou com esse proprietário. O SESC indenizou a parte da esquerda e a parte da direita não foi indenizada, e ele ficou sem recurso para atravessar para ir para outra propriedade. Agora, senhor do IBAMA, eu lhe faço uma questão, uma pergunta. Esse local dele, depois do córrego represado, ele talvez nem de canoa atravessa para o outro lado. E para ele ir a pé também ele não vai. Só tem uma maneira dele conseguir morar do lado de lá desse córrego. É se ele conseguir um helicóptero, ou então se o Pediranga tem avião, conseguir um avião para ele poder ir lá para essa propriedade dele. Então isso eu acho e vejo de uma forma mal negociada. Se ele não tem, depois do córrego atingido, condição de ser proprietário da terra dele que está de lá, o SESC tem que negociar e comprar toda a terra. Ou então fazer uma passagem para ele. Fui lá conversar com o senhor Laércio a respeito dessa passagem, ele simplesmente virou para mim: lá é rodovia, lá é TO, lá é isso, lá é aquilo. Eu falei: não senhor, lá é uma fazenda. Infelizmente nós não podemos fazer passagem. E eu lá falei para ele: só que o córrego lá é de ano a ano seco, ele vai ficar cheio depois do lago da barragem. Vocês têm que tomar providências. E isso está acontecendo não só com ele, com muitos SESC nas negociações está pecando, está preocupado só com a parte SESC e o pessoal indenizado que procura seus meios. Só que eu quero aqui falar ao grupo SESC, que o sindicato dispõe de 2 engenheiros agrônomos, de 2 advogados, e eles estão aí, mandados pela federação gratuitamente para acompanhar as negociações. Com relação ao IBAMA, voltando ao IBAMA, a minha preocupação é que os beradeiros aqui, quando vai colocar a vazante dele, quando ele derriba um pé de tucum para plantar um pé de feijão, o satélite do IBAMA acha ele e vem até a propriedade dele multá-lo. E agora a gente está vendo aí um consórcio que está vindo, tirando todas as pessoas que estão sendo atingidas do local, que nasceram lá. Essa é a minha pergunta. Pessoal, nasceram lá, herdaram essa propriedade de seus pais, estão lá com a propriedade boa ou não, mas estão felizes com a dificuldade, mas é na sua propriedade. Para de repente surgir um consórcio desse, que até então, para mim, eu vejo só como progresso futuro para os chefes do consórcio. Para nós atingidos, infelizmente, não vai ser processo futuro. Eu queria, senhor do Ministério Público, senhor do IBAMA, que visse com mais atenção essas questões, desapropriamentos. Nós estamos aí vendo muitos senhores que talvez os que já foram indenizados, se você perguntar hoje se ele tem algum real, ele não tem mais um centavo do que ele já foi indenizado.
Mas aí vocês perguntam, é uma questão dele, concordo também que é uma questão dele. Mas toda família sempre tem uma dificuldade. Tem um filho que gosta de dinheiro e fica ali, o pai é leigo, não conhece o dinheiro, o filho troca 50 reais e empurra um monte de R$1, dizendo que ali é muito dinheiro e ele acreditando, e na verdade, quando for daqui 3 anos, a maioria desse povo que está sendo indenizado com dinheiro estão aí passando fome. Essa é a minha dificuldade de entender a questão do SEST. E aqui eu quero deixar o meu muito obrigado. Protegidas para fazer uma compensação por aquela perda. E essas praias estão dentro dessa perda. De fato, serão perdidas e vão ser compensadas com os recursos da compensação ambiental, previstas inclusive em legislação do nosso país. Eu acho que eu passei por tudo de uma forma geral. A questão das propostas eu não vou me ater aqui, algumas interpretativas eu entendo, acho que cabe discussões, e retorno a palavra para o Italo. Obrigada, Ricardo. Ele está lembrando a questão do remanescente inviável. Eu não sei qual é a propriedade, foi colocada aqui, mas não foi colocada a propriedade que está sendo referida. Eu peço que me informe para a gente verificar se realmente a propriedade ficou inviável, ela deve ser adquirida na íntegra. Então temos que verificar se realmente isso aconteceu. E tendo acontecido, vamos resolver, não tem a menor dúvida. Então eu peço que, por favor, me identifique qual é a propriedade para que a gente possa reabrir o caso. A questão do PA Tabuleiro, que foi colocada aqui também, eu vi que tem 2 representantes do projeto de assentamento Tabuleiro. Nós estamos concluindo a primeira fase de entendimentos com o INCRA. Demorou um pouco porque são de fato 12 assentamentos, então em todo o processo o INCRA nos apresentou uma pauta dos assentados do INCRA, uma pauta do INCRA. Tivemos que discutir essas pautas para poder atender, eu diria que 90% da pauta está de fato atendida. A gente está fechando isso para poder retornar aos assentamentos está, num primeiro momento, entendido com o INCRA. Eu acredito que fevereiro, março, no máximo isso deve estar sendo resolvido, no nível do INCRA e do SEST. Obrigada. Só esclarecendo um pouco, com relação ao 0,5% para as unidades de conservação, vocês nas proximidades aqui em Carolina tem Serra das Mesas. Um exemplo, Chapada das Mesas, perdão. Se porventura ela fosse afetada, e como ocorre aqui no estado do Maranhão, parte dessa compensação, eu não sei como o Instituto Chico Mendes, que fazia parte do IBAMA e depois dividiu, resolveu aplicar essa compensação. Mas parece, até onde eu sei, estava sob júdice, porque ia para outros estados, né, doutora? Então, a gente não tem ainda uma resposta, mas essa compensação não vai para a comunidade de forma direta, em forma de algum tipo de compensação para a comunidade. É compensado porque vai para a unidade de conservação, que é da sociedade de modo geral. No caso, um exemplo, proteção integral, que são os parques nacionais, parques estaduais. Aqui na Bielândia tem aquele das árvores fossilizadas, estava previsto para receber uma parte também. E quando, por exemplo, uma de proteção que seja sustentável, por exemplo, uma área de proteção ambiental, ou então uma de desenvolvimento sustentável. Aí você pode, uma área de desenvolvimento sustentável, você pode destinar quando essa área, uma reserva extrativista, quando essa área é afetada diretamente, no exemplo, reservatório. É só para esclarecer, para vocês entenderem um pouquinho. Eu passo a palavra para o Dr. Álvaro Manzano, do Ministério Público Federal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse carro de microfone está terminando? Passa assim. Boa tarde a todos. Eu inicialmente gostaria de dizer que o Ministério Público Federal tem acompanhado os
licenciamento ambiental desse empreendimento desde 2001, né? Já tivemos presença aqui nas audiências públicas.